Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Agora são 18 horas 7 minutos, noite de segunda-feira, dia 9 do mês de fevereiro. Um abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho. Vamos juntos no melhor do esporte, debates, opiniões e informações esportivas. Hoje uma segunda-feira, começo de semana, e a gente vai falar aqui sobre campeonato mato-grossense. Terminou neste final de semana a primeira fase do Campeonato Mato Grossense de 2026, a fase chamada Todos contra Todos, a primeira fase, a fase de grupos, que era um grupo só, era 10 equipes brigando por 6 vagas, 2 equipes não iriam para lugar nenhum, 2 equipes acabaram sendo rebaixadas. Enfim, a gente projetou mais ou menos essa primeira fase do campeonato lá atrás, e hoje dá para fazer aí um comentário, um relatório assim do que foi essa primeira fase do campeonato mato-grossense. Algumas decepções, algumas surpresas, coisas que só acontecem no futebol. Eu sempre uso dizer que o futebol não é uma ciência exata, que o futebol não é uma matemática exata, 2 mais 2 não são 4 no futebol, pode ser qualquer coisa menos 4. Enfim, o futebol é gostoso, né? É por isso que gera bastante comentários, bastante resenhas nos bares, por qualquer lugar, e você está sempre falando de futebol, né? E a gente vai falar então hoje aqui com o técnico. Estamos honrados e felizes de poder estarmos recebendo o Wagner Lopes. Wagner Lopes, técnico do Luverdense, já na temporada do ano passado, permaneceu para este ano. Foi um acerto da diretoria em permanecer e conseguir permanecer com esse treinador, porque é um treinador que tem uma história e um histórico e um currículo vencedor por onde passou, um brasileiro que dedicou muito tempo da sua vida no futebol japonês, levando a arte e a ginga do futebol brasileiro para o Japão, ensinando praticamente os japoneses a gostar e a jogar futebol, né, junto com outros grandes brasileiros que estiveram lá, entre eles o Zico, né, que eu acho que ainda está por lá, né? Enfim, e o Wagner Lopes também teve o seu momento de glória, o seu momento do ápice do futebol, da sua carreira, da sua história, dedicada ao povo japonês, que com certeza deve muito a ele, né, por tudo que ele fez e deixou um legado, pé na calçada da fama lá no Japão. Esse grande brasileiro que voltou para o Brasil, e que bom que voltou para Lucas do Rio Verde, e está aí, né, com o Luverdense classificado para a semifinal do Mato Grossense. O Biro, que tem mais intimidade com os números da história do Luverdense desde 2004, pode falar se alguma vez o Luverdense terminou a primeira fase do estadual como líder do grupo, líder da chave, líder geral, não é do grupo, que quando o campeonato é 3, 4 grupos, o fulano é líder do grupo A, não, eu quero saber quem é líder geral. E hoje o Luverdense é líder geral do campeonato mato-grossense, foi a equipe com o maior número de pontuação, de acertos, né, de vitórias, enfim. Não tenho o que falar dessa campanha do Luverdense, né? Uma campanha assim que eu não me lembro desde 2015 que nós estamos em Lucas, de uma campanha dentro do estadual tão vitoriosa, tão bem feita, né? Tão bem construída, elaborada, programada, trabalhada, dentro de tão pouco tempo assim, né? Um campeonato de 60, não vai dar 60 dias de campeonato? Não vai dar, né? 30 dias. 30 dias, pois é quase que um torneio, né, cara? É curto. Esse ano todos os campeonatos são bem reduzidos, né? Com um limite de 11 datas, talvez alguns vai ter 12, 13 datas, mas 11 é o limite dos principais campeonatos pelo Brasil. Então assim, o Wagner conseguiu fazer do limão uma limonada, né, cara? Fez um trabalho assim fantástico, um elenco, um grupo que entendeu, e tá aí o Luverdense, né? Tá aí o Luverdense, e a gente vai falar sobre esse assunto aí. Biro, como é que tá? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Zene, Sandra, boa noite, professor. Prazer tê-lo aqui conosco, o Guilherme que está aí nos bastidores, na retaguarda.
É um prazer tê-lo aqui, parabéns pela campanha, né? Obrigado, A gente falou muito aqui do Luverdense, não foi só flores, né? Eu falei esses dias com o professor lá, o Pogelupi, né? Falei com ele, pô, o Luverdense poderia ter ganho do Mutum, ele falou, assim é o Real Madrid, pô, não tem que ganhar todo mundo. Falei, não. Mas parabéns, professor. Obrigado. Depois a gente fala mais aí, né, Zene? Obrigado, boa noite, prazer participar, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Sandra, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Que seja de primeira de muitas, que esteja conosco aqui. Espero que goste. E vamos lá, já mandando um abraço aqui para a Sônia e o Valdir Verão, que estão lá em Porto Alegre assistindo nós. Vamos fazer com o Grêmio deles, né? Ganhou de pênalti. No Gauchão. Boa noite, Guilherme, que está aqui nos bastidores. Boa noite a todos. Muito bem, gente. Já distribuí os links aí? Já distribuiu, Sandra, os links aí? Pra Já. gente mandar pra galera aí. Guilherme, já tem o link aí ou ainda não? Não, eu não mandei pro Guilherme. Eu vou mandar aqui. Eu não tenho No número formato dele. normal aqui, eu vou mandar pra ti, Guilherme. Daí você pode distribuir aí também pro professor, para mais alguém dos grupos, para poder estar acompanhando o programa aqui então, tá bom? Só para falar aqui então da última rodada do Campeonato Mato Grossense, que aconteceu nesse domingo, ontem. O União perdeu em casa para o Luverdense lá no Lutero Lopes de 2-0. O COV e o Primavera ficaram no empate em 1-1. O Cuiabá, jogando em casa, perdeu para o Várzea Grande de 1-0. O Nova Mutum em casa venceu de virado misto por 2-1. E o Sport Sinop fez 2-0 no Gigantão do Norte, Sinop em cima do Chapada do nosso amigo Marcos Birigui. A classificação após a última rodada da fase de classificação ficou assim, ó pessoal, terminou assim. Em primeiro lugar, líder absoluto, Luverdense com 17 pontos, 63% de aproveitamento. O misto, segundo colocado, com 15 pontos e 55% de aproveitamento. O terceiro ficou o Operário de Várzea Grande, 14 pontos, com 51% de aproveitamento, 51 e pouco. O Sport Sinop é o quarto, com 13 pontos, com 48% de aproveitamento. O Nova Mutum é o quinto. O Nova Mutum é o quinto? É o quinto, né? O Sim. sexto, o Cuiabá é o quinto, eu acho. Não. Cuiabá é o quinto. O Cuiabá é o quinto, nós mudamos o sexto. O eu Cuiabá acho não que- tinha 11? 12. 12? Porque a tabela aqui está quinto, Nova Mutum e sexto Cuiabá, mas parece que o Cuiabá ficou em quinto, né, Bino? Ou ficou em sexto Cuiabá? Eu acho que o Cuiabá está em quinto. O sexto é o... Tenta conferir para nós, Não, Guilherme. o Nova Mutum está em sexto. Nova Mutum é o sexto, né? É. Pois é, eu cheguei a ver isso aí também. Então tá, gente, o Cuiabá é o quinto, então, com 12 pontos, né? Uhum. E o Nova Mutum é o Também sexto, com 12. também com 12. 12 também. Também com 12, né? Exatamente, então empataram. O Cuiabá ganhou nos critérios ali então, né? E acabou ficando em quinto. Então esse é o G6. E o G2 é Luverdense e misto. Professor Wagner, falando sobre essa campanha, o que dá para se falar dessa campanha do Luverdense dentro desse campeonato estadual? Campeonato, uma fase rápida, curta, jogos quarta e domingo, pouco tempo para treinar dentro do campeonato, por mais que tu teve uma pré-temporada lá atrás bastante boa, imagino eu, deu para Sim. saber, né? Mas dentro do campeonato, jogos quase que você tinha que treinar dentro do ônibus, né? Porque Exatamente. muito pouco tempo para fazer um trabalho e, enfim. Praticamente você recuperava os atletas para já passar o plano de jogo do próximo adversário, né? Estudar o adversário e já mostrar o que a gente ia fazer. Amanhã a nossa estreia, né? A estreia é 10 de janeiro, não foi? Nós estamos, amanhã é 10 de fevereiro, então amanhã vai completar Vai dar um um mês. mês. E já jogamos 9 vezes, então foi bem desgastante, né? Bem complexo, bem difícil. Eu, sinceramente, o ano passado, os 2 jogos que nós participamos, a gente tinha uma ideia do campeonato estadual, Mato Grossense, mas a gente não tinha sofrido na pele ainda o
quão competitivo era e foram jogos assim duríssimos. Duríssimos de primeira e segunda bola, de falta de você não ter muita informação, de você buscar informações e ser difícil de encontrar. Então, para você, muitas vezes, uma provável escalação era no achismo, porque não tinha muita de onde tirar informação. Então, assim, eu acho que foi um campeonato, essa primeira fase, muito difícil, e prova disso é que até o minuto final houve mudança na tabela. Então, jogos duros, jogos muito físicos, jogos que todo mundo, o adversário passava da linha da bola e se posicionava de uma maneira para não tomar gol. E contra nós, contra o Luverdense, todo mundo dando a vida, né? Você viu 2, 3 jogos atrás, totalmente diferentes de quando era para enfrentar nós. Então, assim, tiro muitas lições, aprendi muita coisa. E óbvio que tem que parabenizar todos os participantes, porque foram jogos duríssimos e qualquer resultado diverso não é mero acaso, porque do outro lado as pessoas trabalham também, do outro lado tem pai de família, tem gente que se dedica 24 horas para isso. Então eu acho que foi um campeonato muito disputado. Com certeza. Teve alguns resultados que a gente comentava aqui no programa, né, Biro? Que não tinha como negociar, né? Que foi principalmente aquele jogo contra o Chapada aqui e logo seguido o jogo contra o Operário, né? E a gente falava assim, 6 pontos em casa, não tem como ir no balcão e negociar, é 6 pontos e fim de conversa, para ir para Rondonópolis já garantido entre o primeiro e o segundo, independente do que vir lá de Rondonópolis, né? Porque a gente sabia que União, por mais que também não fez um bom campeonato, mas tem um bom treinador também, um treinador conhecidíssimo, que passou aqui 2 vezes pelo Luverdense, o Márcio Nunes, né, aquela história toda, e com certeza também brigava por um G6, né? Assim, então nada melhor que você já ir para lá e dizer, bom, se nós ganhar, perder, empatar, nós temos no G2, né? Tranquilo. Mas aí veio a derrota, que para mim foi surpreendente, a derrota. A gente imaginava que o Luverdense venceria, né, os 2 jogos em casa, mas não foi possível. E também aquela derrota para o misto, né, também de 2-0. Mas não vamos ficar aqui, tipo aquele goleiro que toma um gol, mas defende 2 pênaltis depois no jogo e o time dele ganha de 2-1. Mas daí a imprensa só enxerga aquele gol que ele levou, aquele frango que ele levou. Mas é bom falar sobre isso. Mas aí eu quero falar também, professor Claro, a abertura do estadual, que vocês jogaram, na minha opinião, uma das grandes partidas do Luverdense desse ano, foi aquele confronto diante do Cuiabá, e venceram o Cuiabá não por uma bola que o cara fez gol contra, por uma bola desviada, por um pênalti mal marcado, não. Vocês ganharam jogando bem, trabalhando a bola, um gol bonito, um gol, né, de bola trabalhada, de saída de bola, aquela história toda. Então tem que ressaltar isso também, né? Mas tá na conta essas 2 derrotas em casa? Não, muitíssimo pelo contrário. Nunca a gente vai entrar dentro da nossa casa, nós vamos entrar na frente do nosso torcedor para perder ou conjecturando com derrota. Muito pelo contrário, a gente trabalha em cima de vitória, mentalidade vencedora, passando isso para o atleta, de pensar em vencer e só pensar e não executar não adianta. Então, a gente ficou muito triste, muito aborrecido mesmo com as derrotas. Ninguém entra para perder, o outro lado também, por mais difícil que saiba a situação, não entra para perder, entra para, que nem o senhor falou, uma bola, um escanteio, uma falta e vencer. Todos os times entram para vencer. Então, é claro que a gente fica triste quando perde, porque a gente pensa plano A, plano B, plano C, se o adversário fizer isso, a gente faz aquilo, e você fica assim com 1000 possibilidades e tentando motivar o atleta, passando o melhor conhecimento que tem, a melhor estratégia. Então perder é sempre duríssimo.
Eu, particularmente, a minha característica eu não durmo nem quando ganha nem quando perde. Acaba o jogo, eu vou estudar onde nós erramos, onde podemos melhorar a próxima estratégia, o próximo treino, os ajustes. A gente, para vocês terem uma ideia, no jogo contra o misto, foi duríssimo, porque você perdeu um clássico com a rivalidade que é misto e luverdense misto, é duríssimo, você fica arrasado, não tem outra maneira de elucidar isso. Mas nós não jogamos bem, o misto mereceu a vitória, porque nós entramos de uma maneira que a gente não entra, a gente tem que entrar ligado, tem que entrar concentrado. O duelo individual, se você perde o duelo individual, se você perde os embates físicos, técnicos, normalmente você perde o jogo. E nós não entramos ligado no 220 como a gente costumava entrar. Nós entramos com um delayzinho, faltando, a gente até brinca, o português é errado, mas o sangue no zóio serve de elucidação para isso. Então foi um jogo infeliz, nós não jogamos bem. Mas gerou estado de alerta, porque é importante você aprender não só nas vitórias, mas aprender nas derrotas também, nos empates, enfim. Mas eu acho que depois daquilo ali serviu para a gente de exemplo para não cometer o mesmo erro. De falar uma coisa dentro do vestiário, a gente cuida muito disso, e o erro, eu falo sempre para o nosso atleta, o erro ele não me incomoda, nós vamos errar. O ser humano vai errar. Agora, o que você faz com o erro assim, aí me incomoda. Então, você ter atitude positiva após o erro é fundamental. Ele errou, corre atrás, recompõe, passa da linha da bola, ajuda. Dá um jeito de ajudar o companheiro, dá um jeito de ajudar o time. Então, nós temos regras bem definidas para todos os momentos do jogo. Com bola, sem bola, transição ofensiva, transição defensiva, bola parada. Nós temos tudo em manual, inclusive colado na parede. Então, no vestiário. Então eu sei que os jogadores sabem o que precisa fazer, mas o que fazer, como fazer, quando fazer, o ser humano ele emociona. Tem momento que ele esquece, tem momento que ele está tão eufórico que ele não recompõe, o perfilamento corporal está errado. Então, às vezes a gente comete erros, e eu falo isso para o nosso atleta, que quando algum deles errarem, eu vou estar errando na frente deles, porque eu os escolhi para estar ali. Então, se alguém errar, eu estou na frente protegendo o erro dele. Porque eu faço parte, eu escolhi aquele cara para executar aquilo naquele momento. Então, quando errar, nós vamos errar nós. Quando acertar, acerta eles são as estrelas do jogo, são as pessoas que fazem o jogo acontecer. Mas eu vou estar sempre, como eu falo, sendo a vidraça para tomar as pedradas que tem que tomar, para ouvir na hora que tem que ouvir e de vez em quando falar um pouquinho também. Tá certo. Eu acho que iniciamos bem o campeonato, né, naquele jogo contra o Cuiabá. Eu acho que respeitando muito o Cuiabá e conseguimos ganhar o jogo de 1 a 0. Acho que o time suportou bem, eu acho que foi a melhor partida que nós fizemos em casa. Agora a minha pergunta é, o senhor concorda comigo que a gente jogou pior em casa do que fora de casa? Concordo. E o que isso tem, que atrela isso aí? É a responsabilidade de jogar em casa, diante da torcida? Eu tenho uma explicação muito boa e a pergunta muito inteligente. Eu analiso o jogo de uma maneira que é assim, quando você está em casa, você tem que correr o risco antes do adversário. Você tem que tomar a iniciativa. Quando você tem que tomar a iniciativa, muitas vezes a gente usa um termo de atacar marcando. Quando você ataca marcando, você está vendo quem está, você está escaneando o seu entorno, as suas costas, ver quem está nas suas costas, para saber se você perder a bola, você está no mano a mano. E muitas vezes você está no mano a mano com um atleta que o atacante tem 1,70 m, com 65, 70 quilos às vezes, e o zagueiro não, então 1,95 m com 90 quilos. Então a velocidade, a rotação do motor é diferente. Então quando você está em casa e você vem de jogos com 2 dias e meio, 3 dias, incluindo viagens, você tem um cansaço, você tem
detalhes que a gente não fica dando desculpa, falar, ó, o time tá isso, o time tá aquilo. Não, você tem que ganhar. Em casa você tem que ganhar. Porque tá na frente da tua torcida, tá na frente da tua família, tua esposa tá ali, teus filhos estão ali vendo. E não tem desculpa que acalme o coração de quem perde em casa. Essa é a verdade. Agora, o adversário também vem para vencer. Então, os jogos que nós jogamos mal, mas nós tomamos a iniciativa, nós buscamos o resultado. Podemos jogar mal? Podemos, mas honrar o nosso escudo é inaceitável não acontecer. Então, eu trago isso da cultura japonesa, o esforço não é negociável. Eu não posso ter que chegar para o meu atleta e falar, você precisa se esforçar mais. Porque eu tenho números, eu tenho ciência que me dá embasamento para cobrá-lo ou não. Não é só no achômetro, não é só no olho, no achismo. Então eu olho lá o meu atleta, metros percorridos por minuto, no GPS da distância percorrida, a ação de alta intensidade acima de 18 km e no sprint acima de 25 km. Então eu tenho tudo cientificamente para me provar que esse cara está correndo muito. Agora, ele pode estar correndo errado, mas está correndo, ele está dando a vida pelo clube. Então, assim, uma das coisas que eu defendo muito o nosso time é que o nosso time corre muito. O nosso time foi muito bem preparado fisicamente pelo professor Stefano, que é um excelente profissional, é um grande ser humano e um excelente profissional. E está aqui já há mais de 10 anos. Então, a gente sabe o quanto a nossa torcida cobra. Então, perder em casa é como você isso é inegociável, é uma coisa que é inaceitável. E eu também não aceito. E eu os cobro. O meu trabalho é o mais chato de todos, porque eu tenho que cobrar o cara. Mesmo sabendo que o cara correu 14 km, que nem o DG ontem correu mais de 14 km, o Danilo correu mais de 14 km. O Badi correu quase 14 km. Mais de 14. Então, o Badi 14,280, não foi? Então, assim, com 35 anos. Então, o Raul correu quase 13, 12, 900 e pouco, não lembro agora os números exatos. Mas, muitas vezes, no excesso de vontade, de ânsia, de querer fazer o gol, uma falha, um chute. Não é dando desculpa, mas a gente trabalha numa compactação de linhas de 30 a 40 metros. Dá uma distância mais ou menos que eu treino, é treinado, 12 metros no máximo de distância um atleta para o outro, do quadrante desse atleta, da posição dele para o outro companheiro no outro quadrante, dá uma distância de 12 metros. Então é muito pensado, é muito treinado, e eles fazem essa movimentação em monobloco, a gente treina isso, o balanço das linhas. Então quando acontece de algum erro no mesmo lance, para você tomar o gol tem que ter 3 erros no mesmo lance. E no gol, tanto no jogo do misto quanto no jogo do CEOV, aconteceu. Não foi 1 nem 2, foram 3 erros no mesmo lance. E quando 3 atletas de diferentes setores erram no mesmo lance, inevitavelmente, né, na maioria das vezes, você toma o gol. Eu falei que o jogo do Operário, que o Alisson Faria ganhou o jogo sozinho, que ele estava jogando à vontade e conseguiu fazer o gol. Numa bola que foi... Ele teve 2 chances. Uma pegou na trave. E a outra... Mas quem foi os caras que defenderam? Ele defendeu sozinho? Ele correu não, sozinho? Tudo bem, eu sei. Aí é muito folclore, né? Você falar que o cara jogou sozinho, o futebol... Não, eu falei que foi muito através dele, né? Não, ele foi o ele finalizador. Foi... E outra, ele Mas fez... e o Matheus que deu passe? Sim, e sim. o goleiro lá que fechou o gol? Sim. E o lado dos laterais, o lateral do outro lado? É jogo de 11. Não, sim, eu sei. Mas assim, a gente destaca o Alisson pela movimentação que ele estava fazendo, perfeito, pelo gol que ele fez, perfeito. Sabe? Foi se fosse para ter o melhor em campo, então seria ele. Ter que dar um radinho de pilha para o melhor em campo mesmo. Eu lembro disso aí. Então, a moto eu vou passear, então, assim, eu vou dar pra avó. E no jogo, eu sei que vocês começaram muito bem esse jogo contra o Operário, né? O Rato chutou uma bola que o goleiro pegou e muita criação. Mas depois no final, deu a impressão assim, que você falou, vou tentar fazer o gol de qualquer jeito, né? Aí você colocou o Ítalo de lateral e tal, mas tá tudo certo, tem que procurar.
Mas outra coisa, contra o Chapada, claro que do outro lado, o time que está perdendo, ele tem a tendência de melhorar para tentar empatar o jogo, né? Contra o Chapada a gente viu isso, né? A gente viu o Luverdense deu uma recuada, uma parada, e o Chapada no segundo tempo acho que jogou um pouco melhor do que o nosso time, e a gente fica naquela bola de tentar fazer o gol, e a gente errou, né? Quando teve a oportunidade, aí o centroavante, acho que foi o William, né? Errou o gol, né? Exatamente, matava o jogo, né? Tal da eficiência, mas fica aquele negócio, a gente poderia tomar o gol, ainda bem que não tomamos. A eficiência, né, nesses momentos, quando você faz o segundo gol, muitas, que nem no jogo de ontem, você faz o segundo gol, você desmantela o adversário e se tranquiliza. Sim. Quando você se tranquiliza, você domina melhor, você passa melhor, você se posiciona melhor, você passa a estar mais atento. E ontem quem se perdeu foi o União, né? Porque precisava do resultado e acontece isso aqui. Exatamente. Né? Então são situações do jogo, né? Deixa eu perguntar para o Guilherme aqui que está nos bastidores. Guilherme, eu imagino que você esteja um pouco a par dessa questão. Até quando pode escrever jogador no Campeonato Mato Grossense? Era só até o fim da primeira fase ou ainda pode escrever nas outras fases? Até dia 8. Até dia 8, respondeu. O teu dia 8? Só não pode. A dia 8 era ontem então? Foi ontem. Então ontem foi o último dia de escrever jogadores. Inclusive nós conseguimos inscrever o último ontem. Pois é, isso que eu queria saber. Deu certo. Contrataram mais alguém então? Tem mais um volante. Vem mais um volante? É um colombiano. Vai ter um gringo aí então? Tem, tá com a gente. Olha, é a primeira vez que o Luverdense traz um jogador de fora do país ou já teve outras vezes? Já teve. Batalha em 2022, eu acho. Então agora é o primeiro, né? Desse elenco só tem. Como é que é o nome dele? Jean Arroio. Giancarlo Arroio. Lá na Colômbia tem bastante o Caicedo, Caitardi, né? Os Arroio, né? Lá é bastante, né? Mas que legal, então, e esse jogador, professor, é uma indicação sua? Você já conhecia esse atleta? Ele estava atuando no Brasil ou ele estava lá na Colômbia? Ele estava no Amazonas. A gente faz a prospecção dos atletas, a gente senta, vê, junto, dá opinião, junto com o Luiz. Aliás, a diretoria trabalha muito, todo mundo engajado, o Felipe está sempre lá, o Luiz está sempre lá, o Daniel está sempre lá, o Guilherme está sempre nos ajudando também. Então todo mundo que está na diretoria está sempre presente, buscando as melhores soluções, né, para fortalecer o elenco. E esse jogador chega assim, a nível de titularidade, ou ele vem para disputar a posição com alguém que já trabalha, que já jogou toda essa primeira fase aí, professor? Nós, desde o começo, nós queríamos um jogador com uma estatura um pouco maior, um jogador mais físico, que tivesse uma boa saída de bola também. Nós não temos, né, temos o Góes, que é um segundo volante, que é um box-to-box, mas um primeiro volante, um cara mais alto. O Juan Carlos tem 1,85 m, ele é um cara alto, forte, é um cara que tem qualidade técnica no passe, mas ainda precisa conhecer o nosso modelo de jogo, ainda precisa se condicionar fisicamente, porque o ritmo do jogo lá no Amazonas é diferente do nosso, porque lá é muito calor, lá eles é mais cadenciado aqui na rotação que eu gosto, é alta intensidade, ainda ele precisa se adaptar, então não é um jogador assim para chegar, não, é um jogador jovem ainda, 20 anos, ainda é um cara ainda para ir se adaptando e se acostumando, vai treinar 2 períodos todos os dias, nos próximos 30 dias vai se condicionar, então estava um pouco abaixo nos testes físicos que fizemos, então ele ainda tem uma etapa aí de adaptação para passar. Ele já vem naquele projeto e naquele plano de Série D? Então, o ideal, né, a gente faz uma ideia, né, quando a gente prospecta o atleta, antes de você conhecer a personalidade, antes de você, né, a gente tira informação, liga para os últimos 3 treinadores do cara, vê qual que é o caráter e tal, mas a convivência é que vai dizer, né, a convivência com o atleta. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com quem gosta de trabalhar. Então, se o cara é trabalhador, dá certo. Agora, se o cara não é trabalhador, aí... Então, assim, tá chegando, a gente, lógico, que quer
que ele se sinta bem-vindo e a gente dá todas as condições de trabalho, mas vamos trabalhar bastante. A gente espera que aguente, né? Sim, eu imagino que não vai ser tão difícil, porque ele está no Brasil, ele conhece já a pegada do futebol brasileiro e está na Amazonas, né? É que ele não conhece a pegada do Wagner, talvez isso é o problema. Não, com certeza, né? Mas vai passar a conhecer. Olha que ele treinar um pouquinho, ele vai ver, pelo amor de Deus, nunca vi um cara treinando tanto. O Ceará falou aqui que na verdade foi até sexta-feira. Dia 8 é domingo, né? Vou lá no trabalho. Até dia 8 no caso, né? Mas sexta, sábado, domingo a CBF não abre. Não. Então aí já até sexta-feira então, né? Para contratar. Você perde noção até do dia, que é sábado, domingo. Mas que bom que conseguiram contratar um reforço, né? E ele falou também que coisa linda, Sandra e Zeni. Um abraço para esse pessoal que tem um coração enorme. Obrigada. Um abraço pro Ceará aí, né? O Ceará é gente boa demais. Cara bacana, né? E o Adriano do Expresso Greminho está nos acompanhando lá em João Pessoa. Lá na Paraíba. Exatamente. Ele tá comendo uma acarajé lá, comendo uma buchada e bode. Né? Ele tá prometendo isso. Não, é o... É a buchada e bode que ele falou. Ele quer fazer pra lá. Né? Um abraço pro pessoal de João Pessoa na Paraíba, um abraço lá pro Expresso Greminho, então. Eu vou falar uma coisa aqui pra você, questão agora do campeonato. Eu tive algumas decepções nesse campeonato, sinceramente. Ó, por exemplo, eu esperava muito mais do União de Rondonópolis, pelo treinador que trouxeram, pelas contratações que fizeram, pelo elenco que montaram, com o tempo também. Eu pensei, nossa, o União já foi mal. O União no ano passado fez um campeonato bem abaixo. Se esperava que esse ano fizesse um campeonato muito melhor do que foi o ano passado o União. E na verdade não foi isso que a gente viu. Foi um União apático, uma campanha abaixo do esperado, uma campanha ruim, e o resultado está aí, né? Não vai para lugar nenhum, quase foi rebaixado. O Primavera foi o que mais me decepcionou. Pô, o Primavera foi campeão dentro da Arena Pantanal no ano passado, em cima do Cuiabá. Perdeu em casa, empatou ou perdeu 2-1? Perdeu lá 2-1, né? Primavera só perdeu um jogo no campeonato. Não, estou falando da final. Lá em Primavera perdeu 2-1, né? Ele ganhou de 1-0 lá no... Pois é, perdeu em casa 2-1, chegou em Cuiabá, ganhou de 1-0, pênalti, ganhou nos pênaltis, botou a faixa dentro da Arena Pantanal, em cima do Cuiabá, e cara, se imaginava esse ano, atual campeão, defendendo o título e aquela história toda, que vinha de novo um time daquele nível para melhor. Mas aí está um detalhe interessante. Nos jogos, e eu não tinha enfrentado o Primavera ainda, mas eu estou falando das experiências que eu tive nos campeonatos do Paraná, nos campeonatos de São Paulo, enfim, onde eu joguei, onde eu trabalhei em Goiânia, por exemplo. O time menor, o time que não é um time grande, que não é um time ainda acostumado a finais, quando esse time chega e é campeão, na maioria dos anos, na maioria dos outros estados, no ano seguinte, esse time tem muita dificuldade para se manter na primeira divisão. Por quê? Porque a expectativa que antes não existia em cima da performance, ela passa a existir. A partir do momento que ele foi o campeão, ele tem a obrigação de ir bem. E todo time, quando tem a obrigação de ir bem, gera uma pressão, uma ansiedade gigantesca. E na maioria das vezes acontece o descenso. Na maioria, não estou dizendo que... Estou falando em São Paulo, em Goiás, no Paraná, acontece muito isso. O time menor, o time de menor expressão, que é campeão, contra um gigante, contra um grande, no ano seguinte a pressão é gigantesca para ele se manter. E na maioria das vezes acaba acontecendo o descenso. Isso que eu estou narrando aqui, o que eu estou falando aqui, as minhas colocações, meu comentário, é baseado no que o Primavera apresentou dentro de campo. Eu não, eu não sei, tanto é que vocês foram lá buscar um jogador do Primavera, vocês foram lá para olhar um jogador e buscaram o outro, porque viram... Nós trouxemos dois, na verdade. Fomos aqui ver o jogo Primavera e Nova Mutum, e nós pegamos um do Nova Mutum e um do Primavera. Pois é, e trouxeram para cá. Eu fui lá pessoalmente, inclusive. Isso. Foi um time muito bem montado, um elenco, cara, encaixou aquele time, né?
e foi campeão estadual. E aí, aquilo que você falou, vem a pressão, todo mundo, os caras, nós vamos jogar contra o atual Estuda campeão. mais os caras. Eu imagino que isso tenha sido discurso seu de vestiário. Muito. Né? Gente, o jogo hoje... É contra o atual campeão. Exatamente. Então recai sobre eles uma responsabilidade muito grande. Eu estou falando isso, fazendo essa narrativa, baseado no que a gente viu dentro de campo e baseado na tabela, que eles ficaram em nono com 9 pontos, foram rebaixados no Várzea Grande, que fez 5. Mas você viu que é um time né? que perdeu Mas, pouco. exatamente, mas um time organizadinho. Muito. Fiquei sabendo que financeiramente eles estão muito bem, que a organização de diretoria é muito boa. Conversei com um cronista esportivo lá de Primavera ontem, e ele falou, olha... Toda a cidade abraçou o projeto. Não parece o que aconteceu dentro de campo, o que é fora de campo não refletiu. Né? O que aconteceu dentro de campo não reflete o que é o Primavera fora de campo. Mas infelizmente aconteceu e vai ter que amargar uma segunda divisão no ano que vem, né, cara? Pra tentar Saiu a voltar. data e horário da Copa do Brasil deles. É dia 19, quinta-feira, às 20 horas, Primavera e Bragantino. Bragantino do Pará, né? E tu vê, eles estão na Copa do Brasil por força do título do ano passado, né? Mas você falou uma coisa interessante. Foram rebaixados esse ano, né? Pra te ver como é que é o futebol. Por isso que eu falo, professor, que 2 mais 2 não é 4 E no o Gelson futebol. Couto pediu para sair, tá? Então sem treinador e sem a comissão técnica. Tem um negócio interessante aí. Você disse o que acontece fora de campo não reflete o que aconteceu dentro de campo. Eu desconcordo. Não é discordar completamente, Sim, tem sim. partes. Porque o que acontece fora de campo tem uma ligação direta com o que acontece dentro de campo. Geralmente sim, né? Principalmente na cabeça do atleta, porque nós não estamos lá dentro da cabeça do cara para saber. Então, como é que é a pressão, como é que é a preparação, como é que é a angústia, como é que é enfim, o entusiasmo, tudo o entorno, né? Emocional, psicológico do atleta. Então, eu acho que tudo tem uma influência direta no resultado. Até a gente que está de fora falar, de longe, é muito fácil, mas lá os problemas, as soluções buscadas no dia a dia, muitas vezes não é assim, faz, pronto e acabou. Existem situações que o atleta se cobra tanto que acaba não produzindo. Mas não é porque ele não tem condição de produzir, é porque ele se cobrou tanto que acabou passando do ponto. É difícil. Verdade. A gente sabe disso, né, que reflete, sim, eu falei, eu fiz uma narrativa baseada nas informações que esse cronista lá de Primavera falou, né, que até ele comentou no grupo da Márcia aí, né, porque aqui não está... Mas a gente vê que acontece isso, por exemplo, o Corinthians aconteceu, tudo que aconteceu no Corinthians, Aconteceu um caso à parte. foi campeão da Copa do Brasil e foi campeão da Copa Rei, tudo que aconteceu no Corinthians e ainda está acontecendo, né? Então trazendo um amigo do Memphis Depay agora para jogar no Corinthians, está trazendo um amigo dele para jogar ali, né? E não vai vir de graça não, né? Aí o São Paulo também, né? Uma bagunça total no São Paulo e ainda conseguiu uma vaguinha de pré-libertadores, né? Mas aí está uma pergunta interessante, o caos é o caminho a ser seguido? Ficar devendo é o caminho a ser seguido? Não pagar as contas é o caminho a ser seguido? Nunca foi, né? Então Nunca o foi. certo não pode estar errado, o errado não pode estar certo. Exatamente, Então, tem muita gente que aí pensa que o futebol é uma bolha à parte da sociedade, né? Não Que é. pode comprar e não pagar, que nem Não o é. Corinthians fez, o próprio Internacional fez com o Flamengo, com o Thiago Maia, não pagava, o Vitão para lá e resolveu o problema. Mas enfim, uma série de coisas que não pode acontecer no futebol mais, né? Por isso que entrou esse fair play financeiro da CBF, a CBF está mudando a cara do futebol brasileiro, está reformulando e vai ter que começar a ter gente séria no futebol brasileiro. Principalmente no comando dos clubes grandes do futebol brasileiro. A gente vê muito presidente aí que acha que pode comprar, ficar devendo 1 bilhão, 2 bilhões, e 1 milhão, não sei o que, não é assim. Como atleta, eu já joguei contra o Corinthians com o Morumbi, com mais de 100 mil pessoas, enquanto atleta. E o Corinthians tem uma coisa que a maioria dos outros clubes não tem. Talvez o Flamengo tenha. Mas assim, não querendo colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, porque cada região é uma paixão, cada estado é uma loucura pelo time que ama. Mas a força da natureza no Corinthians, a força do torcedor, ela é inexplicável. A marca é muito forte, né? E o Corinthians com a bagunça que a gente estando de fora, que a gente ouve, a gente não sabe realmente o que acontece lá dentro. Mas pelos boatos, se for realmente verdade, que deve tudo que deve, que não paga tudo que não paga, se for tudo isso verdade,
é uma força da natureza, porque como é que pode ser campeão 2 vezes no ano, devendo tanto, com tanta coisa errada, terceiro, quarto treinador, não sei quantos. Então, assim, a força da natureza do Corinthians, o torcedor, imagina esse torcedor com tudo organizado, com tipo um Real Madrid da vida. Era para ser o maior time do mundo. A marca do Corinthians é muito forte, né? Muito. E ela vale muito, né, cara? E é muito forte, né? Não tem. Bom, vamos voltar a falar aqui das coisas do Mato Grossense, gente. Agora são 18h47. Primeiro tempo, hoje entrevistando com exclusividade Wagner Lopes, técnico do Luverdense. Campeão, dá para chamar de campeão da primeira fase, virtualmente? 17 pontos, né? Terminamos na frente, pelo menos. Né? De todo mundo, né, cara? Disparado, ó. Então, Defesa agora... menos vazada. Tá certo que não fizemos tantos gols que a gente queria ter feito mais gols. E eu, como centroavante, imagina pra mim o que dói, né? Então, assim, mas buscando o caminho do gol todo dia, buscando o caminho do gol sempre. Mas agora, Wagner, vocês vão ter uma semana, a primeira semana cheia para vocês trabalhar, né? Pra descansar, né? Mas já tem jogo no último final, no próximo No sábado. final de semana. Não, mas tem a semana inteira que... Não consegui dar folga hoje. Hoje você deu folga, merecido, né? Merecido pra todo mundo. Viajamos a noite toda. Ah, maravilha, né, cara? Maravilha, tem que fazer isso aí. Como é que vai ser essa semana, professor? Começa amanhã os trabalhos, volta todo mundo? Começa amanhã, a gente já, os erros e os acertos a gente mostra já no vídeo. A gente reúne todo mundo, ó, erramos aqui, acertamos ali, a gente precisa melhorar tal coisa, a gente já pontua tudo que tem que pontuar, mostra os erros, os acertos, a gente faz o chá da vitória, toda vitória a gente traz os funcionários para confraternizar com a gente dentro do vestiário. Isso é uma coisa muito bacana que lá de trás a gente já tem. E a semana é uma semana assim, de recuperação. Às vezes você precisa, até o meio da semana, quarta, quinta-feira, a gente sobe um pouquinho o período de aquisição, de você melhorar o que pode melhorar, respeitando a individualidade de cada um, né? E nesse ponto o Álvaro, nosso fisioterapeuta, cuida muito bem disso, né? O Rodrigo também, nosso massagista. E aí, dali para diante, é posicionamento, é parte tática, é mais posicionado do que propriamente corrido. Professor, mais uma vez, possibilidade do Cuiabá na vida do Luverdense, numa semifinal. Que já teve uma vez uma semifinal do Cuiabá e Luverdense, Biro? Aquela vez que depois o Mutum foi campeão, 2020? O Luverdense perdeu aqui de 2-0. O Cuiabá? Ganhou lá de 2-0 e ganhou nos pênaltis. Do Cuiabá, né? E foi eliminado pelo Nova Mutum. Pois é, daí o Nova Mutum fez a final, contra o União. Com o União e foi campeão. Pois Primeira é. vez. Algumas coisas curiosas que dá pra gente ir destacando aqui, ó. Pela primeira vez, o Luverdense é tricampeão estadual, né? Tricampeão. Tricampeão estadual. Uma em cima do Cuiabá. E as 3 vezes que o Luverdense foi campeão, não foi a partida decisiva em O casa. Fernando Hélito defendeu 3. Pois é, mas não, o que eu quero falar, Sibiro, não teve nenhuma decisão dentro do Paço das Emas. Uma decisão foi em Cuiabá, outra decisão foi lá em Alto Araguaia. Alto Araguaia, contra o Araguaia, e a outra decisão foi no Gigante do Norte contra o Sinop, lembra? 1-0 do Alfredo. Exatamente. Então, e agora pintou, e vai ser em Lucas Ouro Verde a grande final do estadual Mato Grossense esse ano. Estou torcendo que seja. Então a possibilidade existe, pessoal do Luverdense, disputar o título esse ano, o seu 4º título, em casa, dentro do Paço das Emas, fazer a volta olímpica e a torcida junto. É uma grande coisa, então nós precisamos torcer, precisamos muito do seu trabalho, Wagner, para que possa superar, seja o Cuiabá ou seja o Sinop. É um jogo único esse, né? O do meio de semana é um jogo único. É um jogo único. Quem passar vai enfrentar o Luverdense, né? Sinop ou o Cuiabá. Aí eu pergunto, professor, eu imagino que vocês, direção, Guilherme, você, devam pegar uma van, um carro, uma caminhonete, sei lá, e ir a Sinop para assistir esse jogo. Nem que seja meio disfarçado por lá, né? Com certeza. Agora, uma coisa muito séria que a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. Precisamos do apoio do nosso torcedor.
certeza, é mais do que vem dando ainda, né? Porque é uma oportunidade do Luverdense ser campeão estadual depois de É aí o ponto. bastante tempo, né? Quem gosta de coincidência, a última vez que a gente foi em primeiro lugar da fase do grupo, a gente foi campeão, foi em 2016. 2016 Nós ficamos em primeiro na fase de grupo e fomos campeões. foi o tricampeonato. Aí se nome, A final foi a primeira partida aqui, foi 0x0. E a segunda partida lá, 1x0 no gol. que a torcida do Caçu Sinop, era titular em cima com 17, 16 anos. e a torcida do Sinop que veio pra cá, E o Alfredo tá jogando junto com o Caçu lá na Itália, no mesmo time, os dois jogos. Acho que é quinta dimensão, nem sei que dimensão. acho que nem tem deles. Mas estão jogando. O Alfredo tá fazendo gol. Aqui, aquele jogo, a torcida do Sinop, tinha mais ou menos umas 100 pessoas do Sinop, aqui na casa, terminou o jogo, foi 0x0. Eles acharam que ia ser campeão. Aí eles ficaram ali na arquibancada, com a batucada deles, O treinador era Marcos Felipe. cantando quase uma hora lá. Luverdense, pode esperar, a sua hora vai chegar, não sei o quê. E aí foi o jogo lá no domingo à tarde, né? No domingo à tarde lá em Sinop, o Luverdense fez 1x0 lá, né? O Alfredo foi campeão lá dentro do Gigante. Inclusive, quem cruzou a bola foi o Ricardo Hiller, né? E passou por muito time, estava no Vitória da Bahia agora. Então, assim, coisas que dá pra motivar o grupo. Agora, são coisas curiosas, são curiosidades. O Luverdense é tricampeão estadual e nenhum título foi conquistado dentro do Passo da Sete. Todos eles fora do Lucas Huber, só veio fazer a festa aqui, né? O título foi buscado fora. Numa pergunta assim, daquelas bem primária, você prefere Sinop ou repetir o Cuiabá? Eu acho que a gente não pode escolher adversário, não. Eu acho que o que acontecer a gente aceita e vamos fazer o nosso melhor para vencer. Se for o Cuiabá, eu sinceramente gostaria que fosse o Sinop, né? Mas eu acho Cuiabá com toda a camisa, história, ser o Cuiabá, Série B, mesmo sendo no campo ruim do Gigante do Norte, grama alta, campo irregular, aquela história toda, campo pesado, eu acho que o Cuiabá passa pelo Sinop. Posso estar enganado, daqui a pouco a partida pode ir para os pênaltis, eu não sei o que vai acontecer. Mas me dá uma impressão que o Sinop, que o Cuiabá vai vencer lá em cima. Eu não tenho certeza absoluta, mas acho que o Guilherme pode nos ajudar. O ano passado, eu acho que os 5 últimos jogos do Primavera, eu acho que ele passou semifinal e final. Quarta, semifinal e final foi nos pênaltis? Nos pênaltis. Nos Era pênaltis. nos pênaltis, né? Então, você A vê que... semifinal foi contra o Misto, foi nos pênaltis. Futebol. Então- Só que o Cuiabá tá escaldado, né? Tá do ano passado, né? Aí eu te pergunto, qual que é o maior investimento do Estado? Cuiabá, né? Qual é a melhor condição de trabalho do Estado? Cuiabá. Quais são os jogadores mais bem remunerados? Claro, tudo vai ser o Cuiabá, né? Só que Não, não mas está isso- demonstrando isso, Só né? que lá vai ter teto agora. Né? Não, Esse ano tá falou que não vai demonstrando pagar mais de 150 para ninguém. Será? Mas aí vem aquela história. Eu acho que nesse momento o Cuiabá está na mesma prateleira dos demais. Eu não estou vendo o Cuiabá na primeira prateleira, aí o Luverdense, o Mutum, o Sinop, sei lá, numa segunda prateleira. No começo do campeonato, lá em dezembro ainda, nós botávamos aqui o Cuiabá na primeira prateleira. Agora, a campanha que o Mas Cuiabá esse- faz a aqui, gente eu já colocava. fiz isso aqui, ó. Mas desculpas, ele não tem mais prateleira. A gente colocava o Cuiabá na Olha primeira, os resultados aí. uma intermediária, né? Mas aí mesmo, né? E a Por isso última a que- gente colocava o Sinop, que hoje está classificado, e o Várzea Grande. A gente não, A gente- você, né? Eu achava que caía Sinop e Várzea Grande, É. pelo que a gente ouvia. Eu cravei que o Várzea Grande caía. Eu cravei que o Várzea Grande caía. Isso aí. Agora, eu achei assim, ou Mas cai aí- Várzea Grande e Sinop, ou cai um outro grande. Mas aí, Zé, olha E esse só, grande eu falava de Era pelo- União, Primavera e Mutum. era pelo conhecimento que você tinha dos atletas que estavam lá, ou você tinha visto algum amistoso deles que não tinha dado
Não tinha visto amistoso, baseado um pouco no histórico grupo, dos no jogadores. histórico e também na capacidade do time. Por exemplo, o Sport Sinop veio de uma segunda divisão de novo, né? O Sport Sinop, né? Não caiu ano passado. Ah, não, quem caiu foi o Sinop. Caiu né? foi a Academia. O Sport caiu um só o ano passado, né? É porque o Sinop Porque já o Tangará desistiu. É. Aí Mas- a Academia caiu e o Sport Sinop permaneceu. Eu colocava o Várzea Grande, que não tem como não colocar o Várzea Grande na zona de rebaixamento. Lá no começo do campeonato, a gente disse, não existe, esse time aqui não existe. É um time do Irapuru melhorado. Na verdade, a gente falava do Várzea Grande porque foi realmente o time do Irapuru que disputou, né, a segunda divisão, com o time do Operário Futebol Clube, né? Operário. Como é que chamava o Operário antes? Operário Várzea Grandense, né? Não, antes. Limitada. Operário Ah, Limitada, que foi o vice-campeão, perdeu pro Chapada e subiu. Mas foi uma fusão de Irapuru mesmo ali. Exatamente. O treinador era do Irapuru. Então não Por tem isso que como a nós gente não achou achar que não ia cair. não ia muito O longe. Sinop também a gente colocava nessa barca, até E o Edilson veio, a gente sabia de alguns jogadores que tinha lá, né? Inclusive o Francésio foi depois, agora tem o Michel que chegou agora, mas eu vi o Sinop aqui treinando com o sub-20 do Luverdense, eu falei, esse time não vai muito longe, né? E surpreendeu. Mas deu uma encorpada e surpreendeu. E aí chegou o Francérgio, que é um jogador experiente, que rodou Brasil e Portugal lá fora. O Michel também, Grêmio, Libertadores, um monte de coisa. Né? Então eu acho que incorporou o time. Mas tem Aí- outros bons jogadores que chegaram. Não, exatamente. Aí você dá uma olhada assim, ó. Você pega o Sinop, vai... Tem até jogador de Cuiabá. seleção no Sinop, um que é não sei se é da Nigéria ou é da de seleção. Camarões, Da tinha um Nigéria. jogador, né, que é da seleção. Aí você pega os... Camarões, né? Acho que é. Você pega o Sinop, vai a Cuiabá, você fala assim, não, o Cuiabá é favoritaço para ganhar, tipo assim, 3 vira, 6 termina. Os caras vão lá e ganham do Cuiabá. Mas é dentro grande ganhou do da Cuiabá, da arena para Ontem. Aí o Várzea Grande, que tinha 2 pontos, lanterna, já rebaixado, vai para a última rodada e ganha de 1-0 do Cuiabá dentro da Arena Pantanal. Daí o que eu vou falar de futebol aqui? Para o carro que eu quero descer. Não, pelo amor de Deus, né, Wagner? Mas aí que tá, o ser humano, o motivacional do ser humano, ele é sensacional. Você não sabe, a gente não conhece a força da mente humana. E do outro lado, né, talvez, eu não posso afirmar isso porque a gente não sabe, mas numa partida normal, todo mundo rendendo o que pode render, não era um resultado esperado. Mas será que a concentração do Cuiabá estava a mesma do que a concentração do Várzea Grande? Essa é a pergunta. Né? Pois é. Aí vem aquela história, mas eu imagino assim que o Cuiabá, é contra o Várzea Grande, lanterna, já rebaixar, 2 vira e 4 ganha e resolveu a bagaça. E acha que o gol vai sair na hora que quiser. E não é o assim. futebol não é assim, né, cara? Então, alguma surpresa para ti dentro do G6, professor? Te surpreendeu alguma coisa? Você que acompanhou de perto tudo que aconteceu dentro desse campeonato, enfrentou todo mundo aí. O Primavera, né, eu acho que o Primavera tem 7 empates, né? 7 empates. E assim, 7 empates em 9 Uma jogos, vitória né, e uma cara? derrota. Deveria receber um prêmio o rei dos empates, é um né? time bem montado, um time difícil de se fazer gol. Então eu, assim, lógico, eu não sei o que aconteceu, mas não esperava que, apesar de eu saber que é um ano difícil, o pós-título, o ano seguinte é o mais difícil que tem. E nós passamos isso em todos os clubes que a gente trabalhou, a gente teve essa dificuldade. Quando era campeão, no ano seguinte, você tinha que trabalhar triplicado e ainda assim mesmo ter um time, mudar a característica do time para físico e não técnico, para poder manter na divisão. Então, eu sabia disso, mas eu achava que, vendo os jogos deles, que eles iam ter resultados melhores. Um exemplo disso, o Operário em Pois é. Ponta Grossa foi campeão em 2015 e rebaixado em 2016. É mais ou menos o que acontece em todos os clubes de vários estados diferentes no Brasil. Investe-se muito num ano, aí depois acha que já sabe o caminho das pedras,
aí no ano seguinte deixa de fazer a lição de casa. Relaxa um pouco, Relaxa né? muito, Entra numa zona de conforto. que é a zona de negligência, na verdade, É. e aí acontece o que ninguém quer. Exatamente. Que é o Quando vai se rebaixamento. acordar é tarde, né? Não dá mais. O professor, agora nós temos então esses dois confrontos. Quarta-feira, Sinop, Nova Mutum vai até Várzea Grande enfrentar o COV. E na quinta, o Cuiabá vai a Sinop enfrentar o Sinop. O confronto de Várzea Grande, quem passar vai pegar o misto. E o confronto de Sinop, quem passar vai pegar o Luverdense. Aí é 2 jogos, né, professor? Daí é o chamado mata-mata. O primeiro jogo ou em Sinop ou em Cuiabá. E o segundo jogo decisivo dentro do Passo das Emas. Esse fato, professor, de você poder, a partir de agora, o Luverdense decide tudo em casa, ajuda também, é um ponto importante. Ajuda porque o deslocamento, né? Mato Grosso querido, mas é longe, né? Tudo é longe, nada é perto. Eu particularmente gosto de viajar, né? Mas não sou eu que corro. Então para o atleta é uma facilidade muito grande, né? Você não precisar viajar. Então isso aí ajuda bastante, principalmente na preparação. Estando descansado é diferente. E joga em casa, diante do seu torcedor, né, num estádio que você treina, você conhece palmo a palmo, você sabe a ponta da placa lá onde você vai botar a bola, onde é por causa essas coisas todas, né? Então acho que fica... E a gente espera que o nosso torcedor nos apoie, né? Que o nosso torcedor ajude, torça por nós, compareça, lote o nosso estádio. Eu acho que uma coisa muito importante, interessante, que está aí para acontecer, né, Biro, é uma final de estadual em Lucas do Rio Verde. Eu acho que isso aí seria a coisa mais boa que aconteceria no futebol esse ano em Lucas do Rio Verde. O Luverdense decidir o título em casa, né? Até para fidelizar o nosso torcedor, né? Exatamente. Para que ele sinta a emoção ali de uma final. Porque o torcedor de Lucas do Rio Verde comemora os títulos, mas nunca viu os jogos, né? Um que outro que viajou lá para assistir, tá? Na época não tinha as transmissões direito também ainda, né? Os canais de streaming, esse negócio todo, e hoje já é diferente. Mas tu já imaginou o torcedor tá ali, vivendo aquele momento no estádio ali, o time ali, vamos botar 5.000 pessoas nesse Passo das Emas aí, talvez até mais, numa grande final, seja... Porque a final vai ser contra quem? Muito... Bom, pode até... Não, contra quem que pode ser? Se contra o misto ou contra o... Misto, Operário, Nova Mutum. Um desses três, né? Já ia falar quem era, mas vou ficar Não, quieto. não. Fala, Biro. Dá o nome da Mega Sena aí também. Já fala os números aí. Ô, professor, você concorda que hoje o misto, na minha opinião, por tudo que aconteceu aqui nesse campeonato até agora, depois do Luverdense, tá na frente do Cuiabá, inclusive, neste momento? Mas é uma opinião difícil, porque cada jogo tem uma preparação, né? Cada jogo é uma história, então não dá pra gente falar, eles vão entrar da mesma maneira que eles entraram contra o Luverdense. Cara, contra nós eles jogaram demais. Jogaram aqui, demais, tudo deu certo. O cara dava um chutão, a bola caía no pé dos caras. Dividia, a bola espirrava pro lado dos caras. Então assim, nem todo jogo tudo vai dar certo. E no jogo que tudo der errado, você tem que estar perto do teu companheiro para ajudar. Então eu falo muito disso. A predisposição para ajudar quando tudo dá errado. Então a vontade, a garra, a determinação, honrar o escudo, é parte disso. O dia que der tudo errado, nós vamos empatar. O dia que nós não conseguir jogar, que errar gol, que dá tudo errado, nós não vamos tomar gol, porque nós vamos correr mais que os caras. É esse espírito de luta que a gente quer que o time tenha, e o time está tendo nesses 9 jogos. Todos os jogos nós tivemos esse espírito de luta. Pode ter dado errado, pode não ter vencido, pode ter perdido o gol, mas falta de vontade nunca existiu, nunca foi. E são 7 jogos sem tomar gol. E são 7 jogos sem tomar gol. São 9 jogos. Melhor defesa, né? Dois jogos fora de casa que eu acho que a gente poderia ganhar. Tudo bem, eu sei que do outro lado tem um time querendo ganhar, mas contra o Primavera e contra o Mutum, a gente tinha que ter ganho o jogo. Né? Contra o Mutum... Mas aí você ignora o que o outro adversário Não, fez. eu sei, mas Mas o assim... Mutum foi o melhor ataque. Eu tô analisando... O Mutum foi o melhor ataque do campeonato? Junto com isso. Eu tô analisando que o time do Mutum estava em formação ainda, sabe?
estava mal e um jogo lá, né? Claro que a rivalidade aqui do Nortão, nós... E o campo também não ajuda. Mutum é a pedra no Campo de sapato. Mutum. Mas deixa eu falar uma coisa pro Biro. Mas a gente parecia... Biro, se você fosse jogar contra o Luverdense, tudo que envolve a história, não desfazendo de ninguém, Não, eu pelo sei, contrário, eu respeito sei, todas eu sei. as A gente tem agremiações. os empates também. Não, mas se você está no Nova Mutum e vai jogar contra o Luverdense, vai jogar Você quer contra dar o um aula a Nisso, mais, por quê? por causa da rivalidade. Só isso? Você não quer vir ser contratado pelo Ah, Luverdense? tudo bem, então também tem isso, né? Então, essas questões são motivacionais intrínsecas, é dentro para fora. Individual, de cada Individual, atleta. de cada atleta. Porque ele pensa nele, né? Ele fala assim, pô, se eu for bem aqui contra o Luverdense tem o Campeonato Brasileiro, vai me contratar para o Brasileiro, eu vou ganhar o dobro do que eu estou ganhando aqui, eu vou... E vou ter calendário o ano inteiro. Vou ter né? calendário, vou dar a vida, pô, os caras têm CT, tem isso, tem aquilo, os caras dão condição de trabalho, paguem rigorosamente em dia, o bicho no dia. Os caras querem vir para cá. E aí eles dão a vida. É. Isso aí a gente tem Eu que ia fazer pautar. uma pergunta. Não, e se você vê o Mutum, por exemplo, só tem o estadual. Terminou o estadual, terminou o time. Vai todo mundo embora. Eu Aquele não sei chamado se time de vocês- verão. E o Luverdense tem E aí, em cima calendário até disso, eu tô setembro no falando mínimo, aqui. né? Eu não sei se vocês estão monitorando, mas eu tô, tá? Jogadores do Campeonato Mato Grossense que de repente na Série D podem jogar no Luverdense. Nós estamos monitorando os 27 estados. Não, Nós é- temos contatos diretos nos 27 estados, Que mais de legal. 2.500 nomes. Então a prospecção de atleta é uma coisa que a gente faz todos os jogos, todos Vocês os têm o dias. CAPA, né? Dá para se dizer que é o que cuida de tudo. Eu esse- preciso esse- fazer uma esse pergunta para prospecto eles, de atletas do, Tem o scout, o né? Márcio. o scout. o- Eu analista de Eu desempenho. preciso fazer uma pergunta pro professor que está coçando minha língua. ele Ah, não faz. Maria. Ai, me deu medo. Só agora. cuidado com o contra-ataque, que eu tô afiado. Tá. Então presta atenção. Lucas Góes. O cara foi titular na Série D inteira. Bom, jogando muito. Se eu falar que o Lucas, na minha concepção, é melhor que o Danilo, todo mundo vai falar, não. Eu acho o Lucas. O Danilo é o Danilo que caiu nas graças da torcida, né? É baiano, é da minha terra. Né? Então assim, eu gosto demais do Danilo também, mas eu acho o Lucas muito bom. E o Lucas não vem jogando, perdeu a posição, não sei porquê. Aí me falaram, o Lucas tá mal. Mas por que o Lucas tá mal? Falta conversa, falta saber por que ele tá mal. Tem essa conversa, professor? Tem. O Lucas é uma pessoa maravilhosa. O Góes é um baita ser humano, é um excelente profissional, é um cara que não teve um minuto, um segundo em qualquer treino, qualquer tipo de treino que ele não tenha feito o melhor possível. Mas o futebol tem momentos que você está em alta técnica, tem momentos que você se posiciona bem, tem momentos que aconteceu muito isso comigo, de nada dar certo, de tudo dar errado. Então você vai dominar a bola, espirra, você vai passar, acontece o erro. E quando você não está bem tecnicamente, quando você erra muitos passes, e é o caso do Lucas no momento, ele está se recuperando, ele está treinando absurdamente para poder recuperar a confiança no passe, a confiança na bola longa, a confiança na antecipação de movimentos, de estar ocupando o espaço de forma mais inteligente, de ter uma comunicação assertiva. Eu não considero jogadores titulares reservas. Eu considero todos jogadores aptos a estar sendo usados. Tem jogo que a gente ganha o jogo, na maioria das vezes, com as substituições. Sim, concordo. E tem jogos que a gente perde o jogo com as substituições. Então, quando eu decido deixar o Lucas de fora, é uma responsabilidade muito grande para mim. Porque eu sei que ele foi um diferencial para nós num recente muito curto. Só que eu estou pensando na substituição que eu vou fazer quando eu precisar. E ele não começando não significa que ele não pode ajudar. Muito pelo contrário, ele pode ajudar em qualquer situação. Desde que esteja com o mental forte, que ele esteja confiante, que ele esteja apto a ser a melhor versão dele.
dentro do jogo. Voltar a ser o que ele foi o ano passado. Voltar a ser o que ele foi no ano passado. Você quer em campo aquele Lucas Com certeza. do ano passado, E né? a gente conversa todos os dias. Eu falo muito que A gente fala isso todos os o jogador dias. não desaprende, né? Eu falo muito isso, assim. Falo, pô, o cara não desaprendeu a jogar futebol, então tem alguma Mas coisa ele não tem a mesma performance todos os dias. extracampo acontecendo eu vou- que está atrapalhando ele dentro de campo. Alguma coisa. Né? Mas, ó, por exemplo, Então é isso que eu acho. Tem alguém aqui adivinhando quem que vai pro final. Quem que vai? A Nir Siqueira falou que vai ser Mutum e Luverdense e Luverdense. Mutum. o Nilo Siqueira, o Mutum chegou a ter um momento do jogo ontem que ele estava rebaixado, né? Viu, O professor? Ani foi presidente do Mutum, esse que está É falando. o campeão, o presidente campeão. Teve um momento do jogo ontem que o Mutum estava sendo rebaixado. E dali a pouco do rebaixado passou a não ir para lugar nenhum porque empatou o jogo. E quando fez a virada passou a ficar no G6. Digo, olha como é que é o futebol, né, cara? Mas Na deixa eu fazer última uma pergunta rodada pro tu Bira tem aqui. tudo isso. Deixa eu fazer uma pergunta pro Bira aqui. O Bira, toda vez que você jogou futebol, Bira, você jogou exatamente igual todos os jogos? A mesma coisa? Não, claro Você que teve não. altos e baixos? Claro que não. E aí você quer que o gol esteja sempre no alto nível, sempre é impossível. Eu vou usar um exemplo aqui para simplificar e para ajudar os nossos internautas e para o professor me dar a nota. O Bernabé, vamos falar do Bernabé lateral do Internacional. O ano de 2023, não, 24, em 24, me ajuda aí, né? O Bernabé foi escolhido o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Recebeu lá na CBF o prêmio dele de melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 24. 25 foi o pior lateral do campeonato. Mas aí eu vou te perguntar, ele perdeu Pior. a posição alguma vez? Não, tá jogando até hoje. Não, Porque ele tem perdeu. qualidade. Não, ele perdeu, sim, perdeu. Foi Pra pro quem? banco, botou para os meninos da base do Inter. Perdeu. Só que perdia num jogo, ali no outro ele já voltava, porque o Inter não conseguiu ter um outro lateral. Nem do nível dele e nem melhor do que ele. Mas no próximo Então, jogo... como o cara não tem cachorro, caça com um gato. Foi o que aconteceu no Internacional o ano passado, 25. Foi o pior lateral da história. E esse ano o Bernabé já começou o campeonato, tá certo que tá jogando o Gauchão. É mais fácil do que tu jogar um brasileiro. Mas o Bernabé tá jogando o fino da bola. Ele fez um gol agora ontem, não sei se Depois eu vou vocês dar a viram. escalação do Luverdense aqui. Não sei se vocês viram o gol do Bernabé ontem no Campeonato Gaúcho contra o São Luís de Juí. Cara, aquilo ali é gol de decisão de Copa do Mundo. É só olhar o gol do Bernabé. Lá do meio da rua, sem gol, do jeito que o cara cabeceou aqui para tirar a bola, ele pegou aqui no Mas ângulo. até em Então cima voltou a jogar disso, bem, quer dizer. de voltar, Existe isso, né, professor? até de voltar a jogar bem, tem muitas explicações que, óbvio, a gente não expõe, porque Não, é eu um sei, outro eu ser sei, humano. eu sei. Lógico. A gente não vai expor ninguém aqui, mas o Góes, ele é um cara sensacional, é um baita profissional, é um baita ser humano. Tá brigando para Tá voltar a ser o que ele já lutando foi, né? e ele está lutando para voltar. Ontem ele já entrou bem, já jogou bem, já é uma volta Um recomeço, time né? com vitória. Então, assim, eu tive fases na minha vida como atleta que dentro da pequena área estava a bola para cima e errava o gol. A outras, do Assim, meio, tipo de o campo, Paquetá. do meio de campo, eu chutava e fazia o gol. Então, assim, a confiança que você adquire em você mesmo, você adquire treinando. Não é o treinador que tira 2 kg de confiança do bolso e toma a confiança que vai lá e faz. Não. É o atleta executando no treino bem feito, ele vai adquirindo confiança, chega no jogo, é a repetição do treino, ele só põe em prática. Agora, se o mental, né, não consegue isso, ele vai, treina mal, joga mal, por qualquer motivo, N motivos, é multifatorial. Eu vou treinando mal, eu começo, aí eu passo pro jogo, começo a fazer mal no jogo, eu perco o lugar. A torcida começa a criticar, a imprensa Tudo. começa a criticar. E aí a moral do cara não é a moral, mas o emocional e o psicológico Isso, pesa e vai lá fica embaixo. parado. Cara, É o DG normal, foi um exatamente. cara que eu sempre pedi, desde o ano passado. E eu não acho que o DG é volante, sabe? Eu acho que o DG é um jogador que tem que jogar do meio para frente. Apesar que ele vem atrás buscar, eu acho ele muito bom. Né? Um jogador Articula versátil, muito né? bem, Um jogador versátil que tem É por isso que eu acho que cabe muita o movimentação. Lucas e o Danilo e mais o DG no time. Agora eu não sei como que vai. O professor vai armar. Professor, para nós encerrando Não, aqui o programa. quantas vezes tu veio lá assistir nosso treino? Você já foi lá ver nosso Fui, treino? fui. Então, Eu eu fui te uma, duas convido, vezes. você está convidado todo dia a ir lá ver o treino
E aí você vai me dizer, e você não está errado. Só que assim, jogar com bola é uma coisa, jogar sem a bola é outra coisa. Sei. Sem a bola, como é que o cara reage? Então, eu falo pro DG há muito tempo, DG, você tem todas as ferramentas necessárias para ser um baita de um jogador e alçar grandes voos. É novo ainda, É novo, 23 anos, é bom caráter, é trabalhador, é um baita cara. Mas, em muitos momentos, ele precisa ser mais ousado, ele precisa querer mais, ele arriscar mais, chutar mais. Se ele der o tapa na frente, você não pega. Tem mais confiança em si mesmo. Exatamente, então a gente trabalha isso diariamente. A gente trabalha isso. Agora, o que a gente tem que ver assim, ó, eu estou pesando ele com outros jogadores. Então, nesse peso, quando a gente pede alguma coisa para o atleta, então eu falo para você assim, ó, com a bola eu quero que você faz a aproximação dos extremos, para poder ou você ser o cara que pifa, ou você ser a flecha que é lançada. Quando o cara demora para fazer o que você pede, significa que o cara não entendeu direito o que você está pedindo. Aí você repete. Não estou dizendo especificamente do DG, todo mundo. Quando o cara faz fluido o negócio, eu falei, o cara encosta de um lado, tabela, faz pifo, cara, vai, faz tabela, finaliza de longe, vai para o outro lado. Ele tem uma flutuação constante, uma movimentação constante com inteligência, fala, pô, o cara entendeu o que eu pedi. Agora, independente de qualquer um, quando o cara não faz a movimentação que você pede, aí a jogada está lá, ele tinha que estar lá, só que ele está a 30 metros de distância, você fala, pô, ele não entendeu o que eu pedi. Eu acho que o melhor jogador, taticamente, que você gosta, eu sei quem é. É igualzinho na Copa de 94, que o Parreira achou que ele era o melhor. Foi o melhor jogador taticamente da seleção. Os caras falavam que ele fazia, né? Ozinho. E o seu é o Ítalo, né? É o único que faz função que você pede assim. O Ítalo é um cara muito tático. Trabalha demais. Isso Ele é trabalhador num nível. Ele foi meu jogador no Vitória em 2021. E lá com 20 para 21, ele já tinha uma leitura de jogo muito boa. Então, às vezes, o treinador, quando está sem bola, aí você vê o posicionamento do jogador, ele não está pensando só nele, está pensando coletivamente, está pensando no time. Está pensando em ajudar o Raul, está pensando em ajudar o volante do lado, dar a opção na frente, então é um cara muito versátil, realmente. E agora, professor, para o próximo jogo, porque o Luverdense joga sábado já? Sábado ou domingo. Né? Sábado ou domingo, né? Sábado ou domingo, né? O Biro vai dar a escalação. Ou contra, ou contra o Cuiabá ou contra o Sinop. Pergunto pro Ceará, eu falo muito com o Ceará. Sabe? Ceará é gente boa demais, gosto muito dele. Fala, Ceará, pelo amor de Deus. A formação, não o precisa sistema de jogo, você pretende, independente se vir Sinop ou vir Cuiabá, porque o primeiro jogo é fora. O que você vai fazer certamente é uma formação, um esquema de jogo que você volte vivo para casa. Foi bom você tocar nisso. Você está achando que vai ser o Cuiabá, Zene, mas é o Sinop. Não, eu estou falando seja Sinop ou Cuiabá. Por causa do campo, eu acho que o campo lá vai ajudar muito o Sinop. Então, beleza. Vocês sabem me dizer a diferença de sistema tático para esquema tático? Qual que é a diferença? O sistema? O sistema é aquele que tu já vem adotando desde lá de trás. Não. Eu estou perguntando o esquema, a diferença. O esquema é aquele que você diz assim, bom, para jogar contra o time do Biro, eu vou montar um esquema aqui 5-3, 4-4-2, 3-5-1. Isso não é esquema, isso é sistema. Sim, o sistema. O sistema envolve números. Né? 4-1, 4-4-2, 1, 3-2, enfim, 5. O sistema. O sistema é plataforma de jogo. Agora, esquema é padrão de jogo. O cara que fala esquema 4-4-2 está de brincadeira, não existe. Esquema é maneira de jogar. Sim. Uma jogada ensaiada é um esquema de jogo. Porque tu pode padrão, usar as variações, né? Você usa variação. Tu tem muitas variações. Sim, mas esquema de jogo é um padrão de jogo. É uma coisa que você... É uma maneira de você ludibriar e tentar vencer com superação numérica, superioridade numérica, uma movimentação pré-organizada, ensaiada, para que aconteça no jogo. Por exemplo, o gol que nós fizemos, o segundo gol de ontem, foi uma coisa que foi ensaiada,
é um esquema, o adversário A gente sai costuma a dizer caça, na imprensa que tem a mão do treinador ali. procura, sai na captura, sai na caça, abre espaço, o outro vai, usa o espaço e faz o gol. Isso é esquema de jogo. Então eu vejo muitos comentaristas falar, pô, o esquema de jogo é 1-4-4-2. Cara, esquema é outra coisa. Então isso aí... É, formação, né? O formato, né? O campinho. O que a gente envolve usa, número, assim. normalmente é o sistema de jogo. É. Mas, porque você joga o primeiro jogo fora, independente de quem vai se vir Então pela nós frente, né? temos, Zeni, o nosso DNA, que é um DNA ofensivo, independente de 3 zagueiros, de 4 zagueiros, independente Já de tem um mais... sistema formado, um esquema formado, Nós temos trabalho uma maneira pronto de já, né? jogar. Tu já tem o teu padrão, né? Nós temos a nossa maneira de jogar, porém a gente estuda muito o adversário e sem mudar peças a gente consegue mexer para que não só a gente consiga superioridade numérica no setor, mas também buscando uma possível fraqueza, uma possível desatenção do adversário que se torne um padrão para que a gente possa aproveitar. Então a gente estuda muito o adversário e tenta ajustar essas mudanças dependendo do adversário. É por isso que, tipo assim, você já tem todas essas formações, mas você trabalha as variações e daqui a pouco você muda algumas funções dentro do mesmo jogo, sem mudar a peça, que a gente falou, Sim. porque tem jogadores versáteis que desempenham mais do que uma função Isso. dentro de variações Específicas, Exatamente. características que ele Exatamente. consegue fazer. E aí, você que conhece o jogador, você que trabalha no dia a dia com ele, você sabe, daqui a pouco diz assim, ó, Raul, você vai sair da tua esquerda e agora você vai fazer de volante, porque você é um jogador de retenção, Ele de já fez proteção. isso, Né? Quer dizer, você não Terceiro tirou o Raul do zagueiro, jogo ele e pode só ser o mudou ele de terceiro, função. Então, essas coisas acontecem, mas isso chama-se variações. Sim. E aí você não é aquele treinador, professor, que a gente vê muitos treinadores por aí, inclusive, não estou falando de Mato Grosso, estou falando de times que disputam o Brasileirão de Série A, que tira o 3 zagueiro e bota outro zagueiro, não por necessidade, mas simplesmente por fazer uma substituição, quer dizer, troca o 6 pelo meia dúzia. Falar em tirar o Felipe Você tem que Gabriel fazer também. essas variações, que você falou, você Felipe muda. Tá bem. Não, ele só teve uma pancada na panturrilha. Mas ontem, por exemplo, nós mudamos do 3-4-3, nós mudamos para o 4-2-3-1, depois mudamos para o 4-5-1, depois mudamos para o 4-3-3. Praticamente não trocando de jogador, né? Nós precisamos trocar porque o Thiago, terceiro zagueiro, ele pediu para sair. Ele correu muito, deu cãibra, pediu para sair. E aí nós optamos por colocar um zagueiro a mais, porque eles iam começar a chuveirar a bola. Eu na minha visão, essa é uma característica do União, de cruzar muita bola na área, e o Jackson é um cara que vem treinando bem, é um cara que faz lateral também. Quando nós fomos buscar ele lá em Juiz, ele é do sul, de Chuí, acho. Não, de Chuí não, ele é do Ipiranga lá. De Erechim? Erechim, ele é de Erechim. E ele faz lateral esquerdo também, e ele tem ultrapassagem, tem bom cruzamento na área. Então a gente colocou ele por dentro, só que como o Felipe Gabriel depois falou, não, eu aguento, pode deixar que eu aguento, e o Thiago estava com cãibra, então a gente resolveu mudar. Mas às vezes a mudança ela é necessária para que exista uma acomodação melhor da maneira de jogar dentro de campo, principalmente defendendo sem a bola. Agora, professor, terminou o recreio. Agora o campeonato começa para valer, né? Ué, esses 9 jogos aí foram recreio. Mas por quê? Chicote estralando, o pau cantando. Mas o que eu quis dizer com isso, professor, é que É o que vale agora. Né? o que vale agora. Não adianta o Luverdense ter ficado em primeiro, feito a melhor campanha, a melhor defesa, os números são fantásticos. Isso durou só essas primeiras 24 horas, só até ontem. Até ontem. Agora é um outro campeonato, e agora é um mata-mata, né? E se você não viver nesse mata-mata, você está fora da final. E dependendo da situação, você fica fora até de uma Copa do Brasil. Dependendo da situação.
Daqui a pouco tem você ainda terceiros, consegue uma vaga de Copa do Brasil. Agora, eu imagino que o Luverdense fez tudo bem planejadinho, organizadinho, dentro e fora de campo, cada um, o Guilherme fazendo a parte dele muito bem feita, com autonomia, com excelência, a tua comissão técnica, professor, os teus auxiliares, o preparador físico lá, o Stefano e toda a galera, nossa, não tem o que falar, parece uma coisa assim que é filmagem de cinema, sabe? Já tudo editadinho, tudo, né? Então assim, não tem o que falar, seria uma injustiça, né, Biro, se o Luverdense não tivesse nessa final, né? Pela campanha que fez até agora, pela organização, dentro e fora de campo, por ser um clube que tem salário em dia, bicho em dia, tudo em dia, né? Então eu acho que seria até uma injustiça. Mas vocês estão no caminho certo, o vestiário está fechado, né? Todo mundo está abraçado, pensando lá na frente, mas com certeza aquilo que eu quis dizer, o recreio terminou, porque agora, se tu perdeu, meu amigo, tá fora. Tudo bem que é 2 jogos, mas se daqui a pouco tu for a Sinop, ou for a Cuiabá, e não voltar vivo para casa, você tem um risco grande de não fazer a final. Isso serve para o Luverdense, serve para o Mutum, serve para todo mundo. Não estou falando isso direcionado a um clube, estou falando pelos clubes que estão, pelos 6 clubes que estão aí brigando pelo título. Eu acredito muito em mentalidade vencedora, sabe? Você pensar, você falar só o que você quer e trabalhar para que não aconteça o contrário, sabe? A verbalização, ela tem uma força muito grande, mentalmente falando. E é uma coisa que eu fui estudar, em 2017 eu fiz psicologia esportiva. Então a psicologia esportiva ela ajuda muito a entender melhor o atleta, a entender melhor os teus próprios sentimentos, e você trabalhar em cima de positividade é um ganho tremendo. Então a gente passa por positividade todo dia, toda hora, pensar, então eu não falo, eu não posso errar essa bola, não, eu vou acertar essa bola, eu vou fazer o gol, eu vou dar uma assistência. Confiança, né? Você fala com positividade sempre, então, vamos lá para vencer. Respeitando todos os adversários, mas a gente entra em campo para vencer. Então a vontade de vencer ela tem que ser maior que o medo de perder. Exatamente. Você não pode se acovardar em situação nenhuma, pode ser o adversário que for, lutar para vencer o tempo todo. Como diz aquela frase, não sei se caberia nesse momento, mas diz assim, aquele filósofo, mais vale a lágrimas de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado, né? Então é mais ou menos por aí, né? Questão de lutar, de vencer, de ter positividade, né? Tá certo, então. Guilherme, muitíssimo obrigado por você ter nos agendado aí a vinda do professor Wagner Lopes, um bate-papo muito descontraído, muito legal, muita audiência, hoje muita gente assistindo. O pessoal do Mutum de olho na entrevista aqui para ver o que o Wagner ia falar, né? Ele não vai falar, né? Não, mas não pode falar, tem que guardar 7 chaves, algumas coisas aí, né, professor? Faz parte time bom, time difícil, time complicado. Nós jogamos lá e foi dificílimo. Muito foi 0-0 lá, né? Foi, jogo duro, não tem jogo fácil não. A gente tem que respeitar todos os todo mundo, lógico, com certeza, né? O Anir Siqueira parabenizou o professor pelo belo trabalho. Eu acho que o Anir Siqueira está querendo contratar o Wagner Lopes lá para ir treinar o Mutum futuramente, né? O Odil Soares, um baita treinador. Eu tenho dito aqui, o Odil Soares, o melhor treinador do futebol do Mato Grosso. O melhor treinador matogrossense, porque o Odil Soares é cria do Mato Grosso. Nasceu, não sei qual a região do Mato Grosso que ele nasceu. Eu acho que ele é Cuiabá, desse Levegé. Dessa região ali. Ele é matogrossense. Não é que nem o seu caso que você está aqui, mas você é paulista, né? O treinador do Cuiabá. Sou de Franca, interior de São Paulo. Então, mas dos treinadores do Mato Grosso, que nasceu aqui, que se criou aqui, que jogou aqui, foi campeão pelo Luverdense, trabalhou na base do Luverdense, levou a molecada do Luverdense para Taça São Paulo, encaminhou quase o título do Luverdense na 2016, 17 da Copa Verde, né? Ele que estava à frente do Luverdense. Então, como treinador do Mato Grosso, ele, para mim, ele tem meu respeito. Mas o trabalho desses treinadores que vêm para cá, para o Mato Grosso, é muito bom. O seu trabalho, excelente trabalho no ano passado, esse ano, você vai falar o quê de um treinador que está botando o Luverdense aí depois de 2016? Não, mas não sou eu sozinho, tem muita gente que não é sozinho, mas se tivesse não feito isso, tivesse sido rebaixado,
a culpa ia ser só tua. Isso é Você ia verdade. ser mandado embora. Isso é verdade. O Ceará não ia ser mandado embora. O Stefano também não. Os jogadores talvez, né? Mas você ia ser o primeiro da lista, você ia encabeçar a lista. Você sabe que sempre estoura no treinador, né? Então, Mas, esse trabalho aqui tem que te dar os parabéns. Obrigado. Conforme a gente costuma dizer na imprensa, mas o treinador está lá, ele é pago para tomar decisões. Então, essa decisão dele botar o Góis jogar ou não, ele é pago para tomar essas decisões. Com certeza. Né? Ele é o responsável, por isso que ele falou, a responsabilidade dele está na frente da do atleta. E eu tenho que tirar a melhor versão dele. Exatamente. Então, eu concordo com tudo que você falou e mais um pouco aquilo que você vai falar no programa que vem, que tu vai vir, que eu já estou concordando também. Não tem problema nenhum, professor. Dispõe sempre da gente aí. Foi um prazer te entrevistar. Muito obrigado pela oportunidade. Porque lá nas coletivas é muito rápido tudo, né? Então tem que ser rapidinho, você não pode se estender na coletiva, né? E aqui a gente pode se estender um pouquinho mais aí, né? Eu Biro, queria ouvir o Biro. O Biro falou que ia dar a escalação do Luverdense? Eu posso dar a minha escalação e a que ele vai escalar. Não, dá a tua escalação. Nossa, aí sim, Eu hein? não falar dele, não. Não fala do professor, fala a tua. Cara, nós temos que aqui nós temos Luverdense. João Podemos Raul. entregar. Raul precisa se soltar mais, ir mais na linha de fundo, né? Muito preso. Ian e Felipe. Para mim, lateral esquerdo eu colocaria o Ícaro para jogar, na minha visão. Danilo e Góis, DG. Eu vou colocar o Enan, né? Na verdade, se tivesse, eu não ia trocar pelo Érico, mas de repente se tivesse um O outro, Enan vai e fazer nem gol. o William, eu acho. Não, vai ser o Enan. O centroavante está fazendo gol. O Ítalo, porque ele não vai tirar do time nunca, aí Pô, eu queria uma Mega Sena, Raça né? é o Badi. Aí ele fica a critério dele escolher. Mas ele não vai fazer esse time, eu sei que não. Thiago não vai sair do time, porque ele funciona, que nem ele falou aqui, com uma espécie de terceiro zagueiro. É disso que ele gosta e tal. Você não tem uma Mega Sena, não? Vocês não. Tá Mas eu certo, acho que é Biro. isso. Isso aí, não vamos entregar que nem os outros, não vamos ser. E o Góis não vai pro jogo. Ainda Você não vai, mas de repente vai Pois é. ganhando mais. Talvez não saia jogando, É. Biro, mas muito provável que ele Sim, vai sim, entrar sim. no decorrer da partida. Eu acho que. Vai ter um momento lá que o professor, de repente, vai. E tem uma outra coisa que eu nem falei aqui, que é assim, que a torcida fala muito, né? Que o Jefferson só é bom quando ele entra. Eu discordo completamente disso. Mas se o jogador é bom, ele tem que sair jogando, ele tem que ser titular. Né? No momento, eu acho que as escalações estão sendo certas. Né? Algum momento eu achei que o Jefferson tinha que ser titular. Agora eu já não penso mais assim, eu acho que está sendo correto e ele entrando no decorrer do jogo está ajudando bastante. Que nem o Importante Góis que está entre ajudando, que nem o Mineiro ajude, está né? ajudando, que é o João, que eles falam, né? Não, mas você está convidado para vir ver nossos treinos lá. Não, eu Vai fui ser uma lá honra algumas receber vezes, você eu fui lá algumas vezes e fui nos dois amistosos que teve, né? Um contra o próprio Luverdense, sub-20, e o outro contra o sub-20 do Cuiabá, eu fui lá nos dois lá. Tá? Tchau, Biro. Tchau, um abraço, boa noite a todos. Professor, Muito obrigado. a gente vai ser campeão, que o senhor tenha Amém. sucesso, né? Que coloque o time certo em campo, e a gente vai estar torcendo, sabe? Às vezes a gente critica, mas a gente vai torcer sempre pro Luverdense. É uma crítica Né? torcendo. Eu vi o Luverdense, né? Eu trabalhei no O Amir Luverdense. falou para duas o temporadas, professor não ir na escalação do Biro, não. Quem? O Amir. então. Mas boa noite a todos aí e uma ótima semana para todos, né? Hoje é só segunda-feira, coragem, né? Tamo aí. Valeu. Muito bem, valeu. Biro Silva, comentarista do programa Primeiro Tempo. Sandra, tchau também pra ti e até amanhã, terça-feira. Tchau, tchau. O J. Kuiper falou que o Luverdense vai ser campeão. O pessoal tá torcendo, tá na torcida. Um abraço a todos e amanhã estaremos aqui novamente às 18 horas. Professor Wagner Lopes, olha, ficamos honrados em Muito recebê-lo aqui no programa hoje. Obrigado, uma entrevista esclarecedora, uma entrevista muito importante, interessante. E desejar uma boa semana para vocês, um bom trabalho e que venha quem vir, né? Vamos com Deus. O Luverdense está aí focado, firme e forte, fez uma campanha de campeão, um trabalho muito bem feito e que esse trabalho continue
no restante da competição agora, que nem eu falei, né? O recreio terminou, né? Agora a coisa, o bicho vai pegar, porque agora são jogos decisivos e não pode perder, né? A hora de perder já passou. Os que podia perder, perdeu, não deu problema nenhum. Tá aqui a classificação, né? Agora não pode perder mais. E vamos buscar o Tetra, né? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras e bora trabalhar. Isso aí, gente, que bacana então. O grande professor Wagner Lopes, um técnico muito bacana, né? Uma pessoa do bem, né? Cara bacana, atende a imprensa bem, para entender a imprensa, tira o tempo para falar para a imprensa, porque não está falando diretamente para a imprensa, está falando para o seu torcedor, porque nós somos uma ponte entre o torcedor e o clube. Né? Então as informações, quem dá geralmente é nós da imprensa que damos as informações, e que bom quando vem o pessoal do Luverdense aqui para trazer informações, trazer notícia, falar para o seu torcedor, convidar o seu torcedor, chamar o seu torcedor para falar. Mas esse final de semana não tem futebol em Lucas, tá, pessoal? O Luverdense joga fora de casa, seja contra Sinop no Gigante, ou seja contra Cuiabá na Arena. O jogo da volta, sim, já deve ser no meio da semana que vem, né? Muito provável, quarta ou quinta, coisa assim, né? Que é o segundo jogo da semifinal. E depois aí vamos para as finais. Tomara a Deus que isso aconteça, né? Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Que São José, Nossa Senhora e Deus Poderoso possa nos abençoar essa semana. E vocês que acompanharam o nosso bate-papo hoje aqui. Primeiro tempo volta amanhã às 18 horas ao vivo para todo o Brasil. Mas fiquem aí com o nosso intervalo comercial, nosso break, aos nossos comerciais aí. Tchau. Somos feitos de diferentes pessoas com o mesmo objetivo: construir um mundo melhor. É por isso que, nas assembleias, a gente conhece mais sobre a cooperativa, compartilha e decide juntos para construir uma sociedade mais próspera para todos. Participe das Assembleias 2026 do Sicredi. Acesse o site e saiba mais. Assembleias 2026. Transformação a gente faz junto. Vencemos as barreiras do tempo e nos firmamos em solos férteis de Mato Grosso graças à confiança do produtor rural. Com mais de 3 décadas de constante trabalho, a Agrobágio e suas filiais seguem focados na defesa de princípios éticos e em busca da satisfação de clientes e colaboradores. Brindamos as sementes que germinam desse trabalho, aos campos que se abriram e aos horizontes que ainda estão sendo explorados. A Agrobágio John Deere, há mais de 30 anos a melhor companhia do produtor rural. Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso, viver cada momento, sempre um mundo novo. Vale a pena desfrutar tudo que faz bem, provar cada tempero e sempre mais além. Todo dia vale a pena, todo dia Del Moro e você, todo dia é alegria. Del Moro, todo dia vale a pena. Qual é o seu esporte preferido? É o futebol? É o basquete? Ou é o tênis? Seja qual for, na JD Esportes você encontra o que precisa para sua prática esportiva. Tênis, confecções e acessórios esportivos das marcas mais consagradas do mercado. Há mais de 20 anos oferecendo artigos esportivos e de uso casual. JD Esportes, seu esporte, nossa paixão.